Vamos ouvir agora, meus irmãos, sermão, a leitura do sermão, a palavra de Deus, pregada e explicada. O texto para nós hoje, seguindo a nossa breve série em Romanos, se encontra em Romanos capítulo 2, 17, até ao capítulo 3, versículo 8. Romanos capítulo 2, versículo 17 até ao versículo 8 do capítulo 3. Antes, porém, de fazermos a leitura do nosso texto, vamos ler uma leitura preparatória que se encontra no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 4, versículos 1 a 31. Jeremias 4, versículos 1 a 31. Se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo e em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeis entre espinhos. Circuncidai-vos para o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém, dizei: tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo: ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Arvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi e não vos detenhais, porque eu faço vir do norte o mal, uma grande destruição. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu, já deixou o seu lugar para fazer da terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Cingivos, pois, de cilício, lamentai e uivai, porque a ira ardente do Senhor não se desviou de nós. Sucederá naquele dia, diz o Senhor, que o rei e os príncipes perderão a coragem, os sacerdotes ficarão pasmados e os profetas estupefatos. Então disse eu: ah, Senhor Deus, verdadeiramente enganaste a este povo e a Jerusalém, dizendo: tereis paz, e eis que a espada lhe penetra até a alma. Naquele tempo se dirá a este povo e a Jerusalém: vento abrasador dos altos desnudos do ermo assopra diretamente a filha do meu povo, não para padejar, nem para limpar. Vento mais forte do que este virá ainda de minha parte, e então eu pronunciarei a sentença contra eles. Eis aí que sobe o destruidor como nuvens, os seus carros como tempestade, os seus cavalos são mais ligeiros do que as águias. Ai de nós, estamos arruinados. Lava o teu coração da malícia, ó Jerusalém, para que sejais salva. Até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Uma voz se faz ouvir desde Dan e anuncia a calamidade desde a região montanhosa de Efraim. Proclamai isto às nações, fazei-o ouvir contra Jerusalém. De uma terra longínqua vêm sitiadores e levantam a voz contra as cidades de Judá. Como os guardas de um campo, eles cercam Jerusalém, porque ela se rebelou contra mim, diz o Senhor. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas. A tua calamidade, que é amarga, atinge até o próprio coração. Ah, meu coração, eu me contorço em dores. Ó, as paredes do meu coração se agita. Não posso calar-me, porque ouves, ó, minha alma, o som da trombeta, o alarido de guerra. Golpe sobre golpe se anuncia, pois a terra toda já está destruída. De súbito foram destruídas as minhas tendas, no momento as suas lonas. Até quando terei de ver a bandeira, terei de ouvir a voz da trombeta?
Deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nécios e não inteligentes. São sábios para o mal e não sabem fazer o bem. Olhei para a terra e ei-la sem forma e vazia, para os céus e não tinham luz. Olhei para os montes e eis que tremiam, e todos os outeiros estremeciam. Olhei, eis que não havia homem nenhum, e todas as aves dos céus haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se enegrecerão, porque falei, resolvi, e não me arrependo, nem me retrato. Ao clamor dos cavaleiros e dos flecheiros, fogem todas as cidades. Entram pelas selvas e sobem pelos penhascos. Todas as cidades ficam desamparadas e já ninguém habita nelas. Agora, pois, ó assolada, por que fazes assim? E te vestes de escarlata, e te adornas com enfeites de ouro, e alargas os olhos com pinturas, e debalde te fazes bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. Pois ouço uma voz, como de parturiente, uma angústia como da primípara em suas dores. A voz da filha de Sião, ofegante, que estende as mãos, dizendo: ai de mim agora, porque a minha alma desfalece por causa dos assassinos. Vamos para Romanos agora, Romanos capítulo 2, versículo 17, que é o nosso texto. Nós vamos ler Romanos capítulo 2, versículo 17 até o versículo 8 do capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, que conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz dos que se encontram nas trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma da sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso, por natureza, cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas, se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certamente que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador?
E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Meus irmãos, esse sermão foi escrito e pregado pelo pastor Iraldo Luna. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, esta sessão continua a tratar, como o nosso texto anterior, do tema da indignidade do homem diante de Deus, apenas que de outro ângulo. No início desta série de sermões, vimos sobre um dos problemas pelos quais passava a igreja em Roma, a divisão entre judeus e gentios. Na igreja de Roma, a igreja a qual essa carta foi endereçada originalmente, havia este problema, divisão entre judeus e gentios. Judeus, todos nós sabemos o que são. Aquele povo escolhido por Deus, filhos de Abraão. Gentios, todos nós também sabemos o que são. São todos os demais povos, os que originalmente não fazem parte dessa aliança. O contexto geral da carta mostra que esses dois grupos participavam da igreja e possivelmente em proporções parecidas, havia o mesmo número de judeus e gentios ali. Acontece que essa divisão parecia estar criando uma espécie de distinção entre categorias de cristãos. Aqueles que eram mais religiosos e mais piedosos, aqueles que eram menos religiosos e menos piedosos. A principal razão para isso estava no fato de que os judeus, que haviam se tornado cristãos, eles haviam se convertido, e que tinham sido o povo escolhido de Deus, o único povo a receber de Deus a sua revelação escrita, as suas ordenanças e aliança, estavam se sobrepujando sobre os crentes gentios na igreja em Roma. Pelo que nós lemos, certo grupo de judeus estava, portanto, advogando primazia e superioridade na fé por conta disso. Eu, cristão judeu, sou mais sábio, mais santo, mais religioso do que você, cristão gentil. As coisas externas, como a lei e a circuncisão, principalmente, eram para eles uma marca visível e incontestável da sua superioridade e prioridade na igreja. Mas pela bondade do Senhor, temos aqui o apóstolo Paulo entregando uma mensagem da parte de Deus, contrária a esse pensamento. Uma mensagem que fala sobre a verdadeira religião e sobre a verdadeira marca da religião. E a sua marca que não se confunde com uma religião baseada unicamente em questões externas, em sinais externos. Portanto, meus irmãos, Deus sempre, desde o início do seu relacionamento com o homem, entregou a eles coisas externas para representar coisas internas. Ou seja, as marcas exteriores deveriam acompanhar aquilo que acontecia interiormente no homem. Logo, a maneira como Deus sempre quis se relacionar com o homem foi sempre através de um relacionamento verdadeiro que vem da sinceridade do coração do homem, por iniciativa de Deus, não do homem. Por isso, Deus não aceita a mera religiosidade e condenará aqueles que insistem na religiosidade vã, porque continuarão sendo indignos de Deus. Assim, nós teremos a palavra de Deus, ouviremos a palavra de Deus, que estará dividida em dois pontos. O primeiro, a verdadeira religião é a do coração, que irá dos versículos 17 ao 29 do capítulo 2. A verdadeira religião é a do coração. Romanos capítulo 2, 17 a 29. O segundo ponto é: Deus condenará os que estiverem fora dessa verdadeira religião. Capítulo 3, versículos 1 a 8. Deus condenará os que estiverem fora dessa verdadeira religião. O primeiro ponto, então, é: a verdadeira religião é aquela do coração. O texto já começa num tom de crítica, já no versículo 17.
Se, porém, tu que tens por sobrenome judeu, diferentemente do texto anterior, que nós já vimos, que tratou do moralista, mas não definiu claramente quem seria esse homem, o apóstolo Paulo agora declara de maneira direta: tu que tens por sobrenome judeu. Ele está falando aos judeus. São os judeus que estão em destaque. São eles que receberão, os judeus cristãos. São eles que receberão a exortação. Como já foi dito, os judeus estavam provocando uma certa divisão na igreja entre os cristãos. Entre aqueles que, segundo eles, eram os mais puros, que por acaso eram eles mesmos, e aqueles que eram os menos puros, os cristãos que eram gentios. Eles entendiam que era um tipo de classe cristã superior à classe cristã dos gentios. Acreditavam que as marcas externas da aliança de Deus, entregues a eles, os colocavam numa posição superior em relação aos gentios dentro da igreja. Porque eles haviam recebido o sinal e os gentios não, eles eram superiores aos gentios. Os judeus da igreja em Roma conheciam a lei e ainda tinham uma marca literalmente externa, a circuncisão, que os diferenciava, portanto, dos outros cristãos. Acontece que eles estavam usando isso para humilhar os seus irmãos e colocá-los numa categoria menos santa ou digna diante de Deus. Isso trouxe a repreensão do Senhor por meio do apóstolo Paulo, mostrando que isso é falso e não condiz com a verdadeira religião. Você julgar-se superior a seu irmão não é a prática da verdadeira religião. Mas para chegar a essa conclusão, Paulo segue seu argumento de duas maneiras. A primeira delas é: Paulo faz uma descrição de quem seria esse religioso. Paulo descreve as características desse falso religioso. Ironicamente, ele detalha como esse religioso se vê. Esse homem, esse judeu, que se julga superior aos seus irmãos, descansa na lei. Mas ele descansa na lei não porque ele é um praticante perfeito da lei. Simplesmente porque ele a conhece. Ele se gloria em Deus. Ele se orgulha de ser de Deus. Ele conhece a vontade de Deus e aprova as coisas de Deus. Ele foi instruído na lei desde criança e é professor da lei, é mestre da lei. Conhece a verdade e conhece a sabedoria que está contida nela. Vejam, meus irmãos, que nessa descrição irônica de Paulo, ele ressalta ainda mais o seu orgulho quando, falando como se fosse um deles, fala do desprezo que ele tem pelos outros. Paulo diz nos versículos 19 e 20, os termos usados por Paulo são guia de cegos, luz dos que estão em trevas, o que claramente é uma ironia. Se alguém está em trevas, não tem luz. Se alguém tem luz, não está em trevas. Instrutor de ignorantes, mestre de crianças. Existe fala mais orgulhosa do que esta? Para eles, os outros eram cegos, os outros eram trevas, ignorantes e crianças. A segunda maneira pela qual o apóstolo Paulo argumenta contra esse falso religioso é falando da sua contradição. A descrição de si mesmo já está apresentada. Agora vamos ver se isso condiz com os fatos. Vamos ver a contradição desses falsos religiosos. Vamos reler os versículos 21 a 23. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Ensina aos outros, mas não ensina a si mesmo. Naquilo em que condenava os outros, caía vergonhosamente. Paulo destaca aqui coisas básicas.
Vejam, meus irmãos, o padrão nem era tão alto. Não furtar, não adulterar, não cometer idolatria. O resultado disso não era a honra do nome de Deus, mas a blasfêmia. Como nós lemos no versículo 24. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa deles. Isso é incoerência dessa religiosidade externa e orgulhosa, que faz distinção, separação dentro do povo de Deus entre dignos e indignos, entre guias e cegos, entre luz e trevas, sábios e ignorantes, adultos e crianças. Mas no verdadeiro cristianismo não existe essa distinção orgulhosa entre os irmãos, entre uns melhores do que os outros. É verdade, meus irmãos, que há crentes mais maduros e há crentes menos maduros. Há crentes mais santos, há crentes menos santos. Há crentes mais piedosos, há crentes menos piedosos. É nesse sentido, inclusive, que a Confissão de Fé de Westminster diz haver igrejas mais puras e igrejas menos puras. E há ainda uma coisa que precisa ser acrescentada a tudo isso. O conhecimento da palavra é o que dá essa direção de mais maturidade e santidade. Mas esse conhecimento em si não garante nada disso. Conhecimento e obediência são diferentes e uma pode estar separada da outra. O conhecimento em si, ou o defender as melhores doutrinas, não garantem maturidade e santidade, porque podem vir de um coração vazio e de uma religiosidade vazia. Conhecimento por conhecimento. Vejam, meus irmãos, o que o apóstolo escreve nos versículos 25 a 27. Vamos reler. Porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se, pois, a circuncisão observa os preceitos da lei, não será ela, porventura, considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. O argumento do simples conhecimento da lei e da marca externa da circuncisão cai por terra. Amparar-se nisso é falsa religiosidade e não tem nada a ver com o verdadeiro cristianismo. Vejamos, meus irmãos, o que é o cristianismo, a verdadeira religião. Versículos 28 e 29. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É a religião do coração, que não tem nada a ver com aquilo que produzimos ou demonstramos apenas externamente, mas com aquilo que Deus produz e que flui de dentro de nós. Isso é a verdadeira circuncisão, a verdadeira religiosidade. Atos externos podem ser produzidos e até maquiados pelos homens, mas não aquilo que vem do seu coração. Ali, só Deus pode produzir a verdadeira fé, a verdadeira religião. Por isso o louvor não procede dos homens, mas de Deus. Isso, contudo, não é pretexto para deixarmos de lado a verdade ou a verdadeira doutrina. Não está em questão no texto a verdade e o valor da lei e o valor da circuncisão, ou de qualquer outra coisa que venha de Deus e da sua palavra. Isso não pode ser usado como uma acusação contra aqueles que desejam ser fiéis. De fato, esta tem sido uma acusação contra aqueles que desejam ser fiéis. Como se o simples fato de querer ser fiel já fosse religiosidade externa. Quantas vezes já não ouvimos contra aqueles que desejam uma pureza maior da igreja? Você é legalista. Você é um fariseu. Você se acha melhor do que os outros. Mas, mais uma vez, meus irmãos, este não é o foco deste texto. Não é o que está em mente aqui.
em Paulo não é o fiel, mas Paulo está tratando sobre o orgulho humano e sobre a sua tentativa de criar outra religião de si para si mesmo, com base naquilo que Deus lhe deu. É o falso religioso que olha para o outro e se coloca como padrão para medir o outro. Aquele que vê em sua perfeita obediência da lei, em sua admirável capacidade de falar sobre ela, em seu orgulho de ser alguém compromissado com Deus, o padrão para a religiosidade dos outros. E esse homem, essa pessoa não consegue aceitar algo menos do que ele vê em si mesmo. Ou seja, aquilo que ele exige do outro é aquilo que ele vê erroneamente em si mesmo. O ensino do apóstolo Paulo aqui faz cair tudo isso por terra, bem como todo o senso de dignidade própria do homem. E mostra como até mesmo o religioso pode ser alguém indigno diante de Deus. Chegamos então ao nosso segundo ponto. Deus condenará os que estiverem fora dessa verdadeira religião. Deus condenará os que estiverem fora dessa verdadeira religião. Capítulo 3, versículos 1 a 8. O próprio apóstolo Paulo se adianta nas possíveis críticas ou rebates dos judeus contra o que ele havia falado sobre eles. A primeira delas, no versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Imaginem um judeu dizendo isso a Paulo. Qual é, pois, a vantagem de ser judeu? Ou qual é a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, ter todas estas coisas, conhecer a lei, ter um sinal da carne, ter um sinal na carne, um sinal externo da aliança, não adianta nada em relação aos outros? Quer dizer que eu, cristão judeu, sou igual a esse gentio? A resposta de Paulo é claro que há vantagem. É claro que há uma utilidade. Só que não para aquilo que esses judeus religiosos estavam usando, não da maneira como eles estavam entendendo. O valor dessas coisas era proporcional, não à honra e dignidade, mas à responsabilidade. Quanto mais eles tinham, mais responsáveis eles eram. Ou seja, aqueles que tinham a circuncisão na carne deveriam andar como circuncisos. Porque, como diz Paulo, a verdadeira circuncisão é a do coração. A segunda exortação, ou melhor, perdão, a segunda crítica ao que Paulo está dizendo, está no versículo 3. Vamos reler o versículo 3. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá desfazer a fidelidade de Deus? Se, como Paulo dizia, alguns dos que receberam as promessas foram infiéis na sua hipocrisia, essas promessas, então, não falharam? Deus não foi infiel? A resposta do apóstolo é óbvia, é clara. Não. Versículo 4. De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro, mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. A questão não está, meus irmãos, no que Deus fará com a sua fidelidade, com a fidelidade própria de Deus, já que alguns judeus não creram nas promessas. A questão é o que Deus fará com a infidelidade daqueles judeus que não creram. A falsa religiosidade não põe em descrédito as promessas e as palavras da aliança de Deus. Ela só revela a nossa injustiça. Assim como os ímpios, quando olham para a igreja, quando olham para os crentes, em suas falhas, em seus tropeços, e dizem: eu não quero ser crente, eu não quero ser cristão. Veja aí como fulano que vai à igreja, veja o que ele está fazendo, vejam o que ele fez. Se é para ser cristão, e fazer essas coisas, eu não quero ser cristão. Quem diz isso revela a hipocrisia do próprio coração. A infidelidade daquele que professa a palavra de Deus não anula a palavra de Deus. A fidelidade de Deus às suas palavras e promessas continuou e continua a mesma desde sempre. E os atos de Deus do passado testemunham isso. Deus agiu assim.
A questão é, quão fiel foi o homem em meio às promessas do Senhor? E a sua infidelidade invoca certamente o julgamento de Deus. A infidelidade do homem certamente invoca o julgamento de Deus. Vamos reler os versículos 5 e 6. Mas se a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? A culpa pela incredulidade do homem não é de Deus. Pois quem está quebrando a sua palavra, quem está quebrando a sua parte do pacto com uma falsa religião é o homem, não o Senhor. Agora surge uma terceira crítica desses judeus ao ensino de Paulo. Vamos ver os versículos 7 e 8. E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens. A condenação destes é justa. Se é assim, que muitos judeus não foram realmente obedientes à lei de coração, isso não destaca mais ainda a glória de Deus? Por que Deus condenaria esses falsos religiosos se o pecado deles só faz destacar, demonstrar ainda mais a glória do Senhor? Essa última reação, meus irmãos, é típica de um orgulhoso que não consegue, que não quer reconhecer o seu pecado. O orgulhoso de si mesmo custa e muito reconhecer seu erro e tenta justificá-lo de toda forma, até com justificativas completamente irracionais. Não há lógica nesses pensamentos trazidos por Paulo, nestes versículos 7 a 8. Mas este é o exato problema do orgulhoso. Esse é o exato problema da sua religiosidade. Ele consegue encontrar louvor e honra até no seu próprio pecado. E a única resposta que alguém assim merece é: a condenação destes é justa. Então não confundam. Os versículos 7 e 8 são palavras dos judeus. Paulo está imaginando essas respostas dos judeus. Mas o final do versículo 8 é palavras de Paulo. Quando o texto diz a condenação destes é justa, quem está falando não são mais judeus, quem está falando agora é Paulo. Como se ele dissesse: vejam aí como eles se justificam. A condenação deles é justa. O mal nunca promoverá a glória de Deus. A falsa religiosidade nunca será um benefício para a fé. Não podemos nos deixar enganar por nenhuma dessas coisas. Deus não deixará impune essa prática. Ou você acha que Deus não sabe quando estamos sendo meramente religiosos? Ele sabe. Quando vamos à igreja por mero hábito. Quando lemos por mero hábito a sua palavra. Quando levamos uma vida regrada, como se estivéssemos ofertando um sacrifício a Deus, entregando a Ele a sua oferta de sacrifício. Uma oferta boa, uma oferta agradável ao Senhor. Em Oséias, capítulo 6, versículos 6 e 7, nós lemos: pois misericórdia quero e não sacrifício, diz o Senhor. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Vejam os termos do profeta Oséias. Transgrediram a aliança com o sacrifício nas mãos. Não tem misericórdia. Oferecem sacrifícios e ainda assim quebram a aliança. Assim como o pecado, em suas diversas formas, crimes dos mais diversos também, adultério, furtos, assassinatos. Assim como o pecado, meus irmãos, não compensa, a falsa religiosidade também não compensa. Pecados grosseiros parecem estar bem distantes da religião puramente externa. Mas isso apenas do ponto de vista humano. Do ponto de vista de Deus, é pecado sério. E a seriedade está no fato de que
Assim como o moralista, o falso religioso se baseia na sua capacidade, naquilo que ele é capaz de cumprir. No final, será para o louvor da sua glória. Em alguma medida, todos nós temos este mal. Em muitos momentos, damos mais importância ao que podemos fazer do que aquilo que podemos crer. Este texto nos faz olhar para Cristo como o único mantenedor da aliança e que tornou real o significado da circuncisão. Quando Paulo diz, em outros momentos, em outras cartas, ele vai repetir esses termos. Quando ele fala sobre verdadeira circuncisão, ele está dizendo que a circuncisão na carne que os homens recebiam na antiga aliança apontava para a circuncisão no coração que agora nós, em Cristo, recebemos. Ou seja, circuncisão no coração quer dizer conversão. Ser nova criatura, ser regenerado. Meus irmãos, todas essas coisas, o significado real da verdadeira circuncisão deve começar no nosso coração. Circuncidar o coração é cortá-lo para lançar fora tudo que não presta. É reconhecimento de pecado, é contrição e arrependimento. E, ao mesmo tempo, voltar-se para aquele que pode cumprir o que a verdadeira circuncisão requer de nós. Mudança de vida. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 2, versículo 11, diz que a nossa circuncisão no Evangelho não é feita por mãos humanas. Ela é o que Cristo fez por nós, livrando-nos das amarras do pecado e nos concedendo uma nova vida. O que quer que você venha dizer sobre a fé, deve, em primeiro lugar, fazer você lembrar disso, que Cristo te libertou da morte e do inferno, perdoando os seus pecados, cancelando o escrito de dívida que constava contra você, cravando na cruz a tua vergonha, trazendo desprezo àqueles que riam de você por causa dos seus pecados. Isso, meus irmãos, é o suficiente para expor a vergonha de alguém que precisa ser lembrado de onde saiu, de onde Cristo resgatou, de um coração cheio de pecados, merecedor da ira de Deus. Cristo é a nossa glória e nada mais. Esta é a verdadeira religião, esta é a verdadeira fé, e ela vem de Deus. É Cristo por nós e apenas Cristo. Estejamos livres, meus irmãos, de justiça própria. Estejamos livres do falso moralismo, da falsa religiosidade. Aceitemos os nossos irmãos como os nossos iguais, como de fato são em Cristo. E assim, tendo comunhão uns com os outros, tenhamos da plenitude de Cristo. Nós, os que cremos em seu nome. Tudo isso para a honra e glória do Senhor. Amém.